E aí pessoal, antes de começar a introdução rapidinho, me segue lá na rede vizinha, mano. Vamos bater pelo menos uns 50 seguidores que eu fico feliz. Jurassic Park surgiu como um estranho livro criado pelo médico e escritor Michael Crichton, em 1990. 3 anos depois, o literal Spielberg, um dos maiores diretores de todos os tempos, decidiu se basear neste mesmo livro para dar início a uma das maiores franquias do cinema. Essa franquia conta a história de um arquipélago de ilhas que, ao ser comprado por um empresário chamado John Hammond, acaba se tornando palco para um dos maiores desastres científicos que a humanidade já viu. John possuía o desejo de trazer de volta à vida criaturas há muito tempo extintas e expô-las ao mundo através de um parque temático, o Jurassic Park. Esse enredo por si só já pode ser considerado por muitos como algo assustador, mas se tem algo que a internet sabe fazer, é aumentar as coisas que caem em suas mãos. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre um analog horror que nasceu no TikTok e que carrega uma premissa, no mínimo, desconcertante. O analog horror em questão foi criado pelo perfil Ocho Proteu. Eu não sei como ler isso aqui certo. A gente vai chamar ele de Proteu, tá? O Proteu é um desenhista muito talentoso, cujo foco está nos desenhos de terror e... Que porra é essa? Bom, é inegável que ele é um baita desenhista, e é através desses desenhos que ele demonstra os dinossauros que ele idealizou para essa série de vídeos, que por sinal, até agora são 4. Antes de começarmos a falar realmente do analog horror, é preciso explicar um pouco sobre as ilhas de Jurassic Park. O dito arquipélago, que foi adquirido pelo John Hammond, conta com 5 ilhas: Ilha Matanceiros, Ilha Muerta, Ilha Pena, Ilha Sonra e Ilha Tacanho. O primeiro filme, por incrível que pareça, não se passa em nenhuma delas, mas sim numa ilha remota chamada de Ilha Nublar. De todas as ilhas mencionadas acima, somente a Ilha Sonra e a Nublar aparecem nos filmes, mas isso não quer dizer que as demais são ignoradas. No jogo Jurassic World Evolution, você tem acesso a essas outras ilhas. Eu tô falando isso só pra vocês terem uma noção do tamanho do universo de Jurassic Park, e o quão pouco ele foi utilizado nos filmes. O que sem dúvidas abre uma margem para diversos criadores criarem suas próprias histórias nesse mesmo universo, se aproveitando do que não foi levado pro cinema. Tendo dito tudo isso, podemos finalmente ir pra parte divertida. O primeiro vídeo começa com John Hammond conversando com Henry Wu, que pra quem não sabe é o cientista do primeiro filme. Ele diz que quer ver resultados de sua pesquisa, e também fala que não conversam há um mês, que para esse tipo de operação definitivamente é um baita tempo. Henry apenas responde dizendo que o voo de Hammond chegou antes do esperado. O empresário, impaciente, pergunta novamente sobre os experimentos. É nítido desde já que o John não é lá o melhor chefe do mundo. Ele diz que ele tá vendo muito dinheiro saindo do caixa, mas nenhum dinossauro encarcerado. Wu afirma que eles tiveram um contratempo com os genomas, e que ele chamaria John assim que os experimentos demonstrassem resultado, mas ele havia se adiantado. John diz que, já que estava lá, que pelo menos Wu fosse capaz de demonstrar o mínimo de retorno dos seus investimentos, no que o cientista responde dizendo que deveria alertar o empresário sobre o que saiu daquele laboratório. John, preocupado, pergunta o que ele quer dizer com aquilo, e Wu afirma que o que ele está para ver são apenas protótipos, e que ele não deve se preocupar com sua aparência e comportamento. O empresário o questiona mais uma vez, e é aí que Wu confessa que houveram pessoas mortas. E então, a parte 1 acaba. A parte 2 começa com uma visão do rosto de Hammond, que olha assustado para as criações do cientista. Ele pergunta pelo amor de Deus o que Wu fez com aquelas coisas, dizendo a famosa frase: "Essas coisas não são dinossauros". Wu reitera que aquelas coisas eram sim dinossauros, e que isso era o que eles estavam fazendo desde Nublar. O que significa que os eventos desse analog horror se passam depois daqueles do primeiro filme. O cientista, contemplando suas criações, diz que tudo o que eles fizeram desde seu primeiro experimento foi criar vida e brincar de Deus. E então várias imagens de dinossauros bizarros começam a passar na tela, cada um deles com características que não seriam naturais da sua espécie. Membros extremamente alongados, mãos com 5 dedos e olhos estranhamente parecidos com olhos de seres humanos. Tudo isso enquanto God is Coming do jogo Skewer Strapler toca de fundo, causando uma sensação horrível em quem assiste. Uma mensagem aparece abaixo. Ela ordena que todos os funcionários da ilha busquem abrigo imediatamente, e em seguida a mais perturbadora de todas: os Velociraptors enganaram os guardas. Eles sabem imitar vozes humanas. Esse recurso já foi usado várias vezes em mídias de terror com dinossauros, mas a ideia de ter um animal sanguinário mimicando sua voz nunca deixa de ser assustadora. Finalmente uma mensagem ordena que John e Wu saiam de onde estão. Mensagem essa que provavelmente foi dita por um dos seguranças. Então vemos que tudo aquilo se passa na Ilha Sorna, a ilha do segundo filme de Jurassic Park, onde os dinossauros eram criados soltos em alguma medida. E assim acaba a parte 2. A parte 3 começa com uma mensagem ordenando que os membros da segurança protejam o Dr. Wu e o Sr. Hammond, e que a força letal havia sido liberada para conter os dinossauros.
Enquanto isso é dito, várias imagens dos dinossauros sendo mortos e matando quem estava na ilha vão passando, mas ao que parece a vantagem é das aberrações. Nossa visão volta para a dupla do início. John parece extremamente assustado, chamando Wu de imbecil, por ser um imbecil e soltar os bichos. Henry Wu, por sua vez, parece bem calmo, quase como se absolutamente tudo aquilo fizesse parte de seu plano. Ele diz que não pode ser insultado após ter feito tudo o que ele fez. Não pode, é? John diz que agora entendia o porquê dele não ter falado nada por todo aquele tempo, mas Wu diz que não é por causa daquilo. John pergunta como os Raptors fizeram o que fizeram. Ele havia pedido por um espetáculo, não por dinossauros conscientes. Ele pergunta que genomas Wu havia usado para fazê-los falar. Papagaios? Corvos? Wu nega. Ele afirma que vários dinossauros eram parentes dos pássaros, o que significa que deviam carregar essa habilidade de imitar o que ouvem. John aceita essas desculpas, mas pergunta sobre os olhos humanos, os 5 dedos e os membros alongados. Wu diz que já havia respondido sobre isso, mas Hammond discorda. Ele diz que Wu não havia explicado sobre o porquê deles não se parecerem com dinossauros normais. Então John revela algo desconcertante. Antes de morrer, um dos Raptors olhou em seus olhos e disse seu nome. Informação que ele certamente não deveria saber. O doutor diz não saber, mas o empresário o encurrala. Ele diz que antes de morrer, um dinossauro olhou para ele e o chamou de D. A parte 4 é a mais longa de todas. Começamos vendo uma jaula vazia, ironizando o desastre que ocorreu na ilha. Cortamos para a dupla e John pergunta o que eles devem fazer agora. Wu friamente responde que o certo é eliminar os dinossauros e criar novos. Como se isso fosse fácil. O empresário novamente chama o doutor de estúpido e agradece a ele por ter jogado fora os investimentos dos seus sócios. Wu pede para John levar as coisas mais a sério, mesmo quando ele é um psicopata que não parece se importar com tudo o que está acontecendo ao seu redor. O doutor pontua que é quase impossível trazer de volta um dos dinossauros com um novo genoma, num mundo desconhecido para ele, sem o ecossistema em que ele vivia. Se eles não morrerem de fome ou do ar contaminado, vão morrer por conta das bactérias presentes no nosso mundo. E é por isso que ele usou o DNA mais extremo para criar esses dinossauros. Quando John pergunta para Wu qual era esse DNA, descobrimos o maior plot twist dessa série até então. O DNA usado para criar os dinossauros era humano, e pior, era o DNA de John Hammond, ainda que ele próprio não tivesse entendido isso ainda. Wu afirma que ele deveria estar feliz, afinal o programa foi praticamente bem sucedido. Mas enquanto eles ainda estavam falando, John o corta. Ele pergunta para Wu o que exatamente ele havia criado, quase como se ele não acreditasse no que estava ouvindo. Wu responde dizendo que eles estavam no habitat de uma daquelas coisas, uma criatura marinha. Acontece que o local onde eles estavam se escondendo era próximo de um aquário, e quando John tenta confrontar Wu por tê-lo desobedecido, ele apresenta seu mosasauro, um dos dinossauros mais bizarros dessa série até agora. John diz que aquela criatura se parecia demais com um humano, e Wu conclui dizendo que se parece com um humano porque é um humano. John finalmente entende a situação, e Wu finalmente diz. John finalmente entende a situação, e Wu finalmente diz, com todas as letras, que todos eles possuem o DNA de John. Ele diz que John já deveria saber disso há tempos, com toda a informação que Wu o deu até então. O que é verdade, velho burro do caralho. O empresário olhava o doutor com horror em sua face, e Wu diz que se ele vai olhar para alguém com esse olhar, que seja para um espelho. Ele diz também que a culpa daquilo tudo era dele e dos investidores que, sem respeitar o tempo dos cientistas, os pressionaram e os forçaram a criar aqueles monstros. Ele diz que os genes de John são o que os mantém vivos, caçando, devorando, observando, aprendendo e matando. John diz que Wu falou seu nome para eles, o que deveria ser o menor dos problemas, no que Wu responde que não. Eles sabem o seu nome porque fazem parte da mesma espécie, o que não faz muito sentido, mas a gente releva. Então Wu conclui tudo dizendo, você não faz ideia de quantos deles nós deixamos em Takano. Temos uma última visão daqueles dinossauros bizarros e, finalmente, o vídeo acaba. Bom, antes de explicar o que foi isso, eu quero mencionar que eu me baseei num vídeo do YouTube feito pelo mesmo cara que desenhou esses demônios e postou lá no TikTok. O motivo pra isso é que foi bem mais fácil de achar, e também não estava escrito em espanhol. No perfil dele do TikTok, você pode achar diversos desenhos, tanto de dinossauros quanto de outras coisas de terror. Mas no meio deles eu achei um em específico que me deixou confuso. Não, esse aí. Eu não acho que esse dinossauro satanista tem input na lore. Afinal, ele não é mencionado em momento algum pelo Wu, e foi por isso que eu não coloquei ele em nenhum momento do vídeo. Mas caso eu descubra que ele na verdade é muito importante e tudo mais, eu posso me corrigir num vídeo seguinte. Dito isso, vamos dar aquela dissecada nessa obra de arte aqui. No universo de Jurassic Park, os cientistas acabam misturando o DNA de dinossauros com o de animais, para que eles possam voltar à vida. Por assim dizer, nesse analog horror,
o John Hammond era mais babaca que o dos filmes, e por isso acabou pressionando demais os cientistas que estavam trabalhando no seu projeto. Os cientistas revoltados e sob liderança de Henry Wu uniram o genoma de John aos dos dinossauros, criando assim aberrações que vemos ao longo do vídeo. No final do vídeo, Wu diz que aquelas criaturas também estão em Takano, mas ele não desenvolve como essa ilha foi afetada pela presença dos dinossauros. O que nós sabemos com certeza é que a Ilha Sonra foi totalmente devastada por esses híbridos bizarros. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você curtiu, considere se inscrever e deixar um like e um comentário pra fazer esse vídeo chegar a mais gente. Eu tô tentando aumentar a frequência aqui do canal e trazer vídeos sobre uns temas mais interessantes, mas eu preciso do apoio de vocês para continuar meu trabalho. Enfim, eu tenho que me despedir, pois eu tenho uma viagem de negócios a fazer na minha ilha, e eu preciso me certificar de que meus cientistas estão fazendo um bom trabalho.